E aí, Techheads, tudo certo? Estamos começando hoje mais uma entrevista dessa série que a gente está fazendo com as fabricantes de smartphones do Brasil. O entrevistado de hoje é o Renato Sechetti, ele é gerente de negócios da Sony Mobile do Brasil. Obrigado por receber a gente aqui, Renato. Obrigado, a gente que agradece a presença de vocês aqui. Aqui ao meu lado, Bruno Martinez, vocês já conhecem do Show Me Tech, e se ainda não conhecem, os links estão aqui embaixo. Do lado de cá, Emily Canto, do Manual do Usuário, que também estão os links todos aqui, caso vocês ainda não conheçam o site e as redes sociais deles. Eu queria saber como é que está a estratégia hoje da Sony, né? Porque a gente sabe que tem Sony Mobile, tem uma outra unidade da Sony que fica em outro lugar, inclusive aqui em São Paulo, né? A gente queria saber um pouco como é que está se estruturando a Sony no Brasil. Queria que você explicasse essa divisão, né? Mobile, games também acaba sendo um pouco separado, mas afinal de contas é tudo a mesma empresa, certo? Isso, são unidades de negócio, né? Então aí a gente tem, por exemplo, a Sony Electronics, que tem as TVs, linha de áudio e vídeo, Sony Mobile, a gente que faz aqui celulares, e também a gente tem buscado aí outras categorias móveis, né? Como a gente mostrou em Barcelona também, relacionadas com mobilidade. A gente tem também outras de conteúdo, né? Pictures, Music, também tem a PlayStation. Fora do Brasil existem até outras divisões de componentes, né? Então é um grupo que tem uma diversidade de negócios grande, que vai desde os componentes aos produtos, ao conteúdo, né? E nos países, cada unidade acaba que reporta diretamente para o Japão, né? Então a gente acaba tendo uma independência de atuação em cada segmento desse, em cada país. Perfeito. E a Sony lançou recentemente o Xperia XA1 e o L1. X1 foi anunciado na Mobile World Congress desse ano. Quais são as vantagens desse aparelho aí? Como que vocês consideram essa aposta da Sony no Brasil? O XA1, ele é o primeiro produto que a gente traz aquele módulo de câmera que a gente tinha na nossa série Z, né? Então é um módulo de 23 megapixels. Então, se você olhar nessa faixa que a gente chama de super intermediários, né? Ele é o único que tem essa possibilidade. Então é uma câmera que tem um sensor muito grande, não só pelo alto número de megapixels, mas tem uma possibilidade de tirar fotos muito rápidas também. E o megapixel ajuda não só na qualidade, né, você tem detalhes, mas também muitas vezes você tem uma foto que está muito longe, você quer cortar, você quer editar para o Instagram, e o fato de ter bastante megapixels ajuda. Então você consegue fazer recorte, edições e manter uma imagem com boa qualidade. Então essa experiência realmente é um produto bem diferente, oferecer esse tipo de benefício nessa faixa. Vou voltar no XZ Premium, assim. Lá em Barcelona, todo mundo estava esperando, ou pelo menos se esperava do mercado, assim, né, que a Samsung anunciasse primeiro o 835. De repente veio a Sony, chegou com o 835, lançou em Barcelona. O produto ainda não estava pronto, a gente nem podia mexer muito com ele ali. Mas o que aconteceu? Tem algum bastidor dessa história para contar pra gente? Assim, como que vocês conseguiram lançar um produto com o 835 antes da Samsung? Que era o que todo mundo esperava naquele momento. A gente até teve a presença, né, também da pessoas da Qualcomm no nosso stand, né? A gente realmente teve uma colaboração aí com os fabricantes de chipset, em particular com a Qualcomm, para trazer o mais possível de tecnologia, né, para esse produto. Então a gente teve uma parceria para estar realmente na frente e ser um dos primeiros a ter esse chipset, que possibilita também a gente chegar em gigabits, que é uma nova era, né, que se imagina para os smartphones e para a mobilidade, você chegar em velocidades de 1 gigabit por segundo de download. Pensando, por exemplo, em tela 4K, ela é mesmo um benefício no smartphone? Considerando o fato de que isso provavelmente gasta mais bateria do que uma tela comum, né? Tem muitos smartphones, muitas empresas que estão até oferecendo um nível mais alto de resolução, mas dando a opção para o usuário como padrão de não entregar essa resolução mais alta para preservar a bateria. Isso a Sony tem algo nesse sentido? Assim, a gente tem priorizado escolher as resoluções que têm suporte de conteúdo, né? Então assim, a gente optou normalmente Full HD, e aí a gente já vai para o 4K, porque a gente entende que aí a médio e longo prazo é o que vai se ter disponibilidade de conteúdo. Certo. Tanto que a gente tem no lançamento do XZ Premium também, como a gente anunciou em Barcelona, a disponibilidade aí simultânea de 4K também no YouTube, 4K no serviço da Amazon, etc. Então existe um movimento de iniciar com os 4K. Então o fato de ter uma tela 4K, ok, entrega uma resolução
espetacular aqui na palma da sua mão, mas também possibilita que o usuário tenha o conteúdo direto sem fazer conversões, então ele consegue realmente ter uma experiência aliada com o que ele pode usar realmente, efetivamente, de conteúdo nessa resolução. Né? Muito associado à realidade virtual também, né? Você assistir conteúdo de realidade virtual no aparelho, assim, com os óculos e tal. E a Sony não tem óculos de realidade virtual, pelo menos de uma forma tão popular, trabalhando de uma forma tão popular quanto outras, né? Uhum. Aí a gente tem um grande sucesso com o VR no PlayStation, né? Mas a gente investiga aí todas as tecnologias e está explorando aí como entregar as experiências para o usuário, né? Então, nesse momento a gente não tem utilizado do VR junto com o celular, mas tem sempre no nosso roadmap esses tipos de tecnologia. Né? Falando de tendência, também tem os assistentes, né, que as empresas, os assistentes virtuais, as caixas de som que conversam com você como o Google Home, o novo HomePod da Apple. A Sony, ela aparentemente nas últimas feiras, ela se antecipou, ela foi uma das primeiras a trazer algo nesse sentido, mas ela não trouxe esse produto ao mercado, que era o Xperia Agent. Uhum. Por acaso vocês já têm um roadmap para dizer se ele vai realmente chegar ao mercado consumidor e se tem algum tipo de integração com o smartphone? A gente tem aí o Xperia Ear foi um dos primeiros aí no passado, né, que você consegue com uma voz natural pedir informações e interagir, né? Uhum. O Agent seria um novo tipo de produto, né, que é um assistente pessoal. Então, do Xperia ele já foi lançado em alguns mercados. Tem uma questão também de suporte de linguagens, né? Então isso aí tem uma curva também de aprimoramento do produto. Ele foi lançado em algumas línguas. Uhum. Então, até por isso que em alguns mercados que está disponível nesse momento. E no caso do Agent, a gente está focando primeiro em lançar no Japão. Certo. Que é um mercado tem mais a cara, né? Além de ser uma casa. Um amor de robozinho. Né? Que existe uma certa já algum tempo, até às vezes a Sony nessa área de robôs domésticos até se antecipou, né? Se você lembrar, quase uma década atrás a Sony já falava em robôs para consumidores, né? E o Agent entra nessa linha, tem uma grande força esse tipo de oferta no Japão, então a gente também para aprender e ir aprimorando o produto, a gente está lançando em poucos mercados, esses tipos de produtos em poucos mercados. Então a gente está mais focado nesse momento no Japão, quem sabe aí no futuro, né, em outros mercados. Legal. Cara, eu vou voltar ao smartphone. Por que tão caros? O que acontece com a Sony? Assim, eu entendo que vocês se posicionam como premium, né? Se posicionam como uma marca premium, mas os produtos são muito caros. Será que isso talvez não seja um fator que dificulte a penetração da Sony no mercado mesmo, assim, que cresça? Porque os aparelhos são bons. Mas eles são caros. Acho que assim, tem alguns pontos aí, né? Acho que assim, em geral, se você olhar, isso não só a Sony, né, mas na indústria inteira, e isolar a questão de moeda, né? Se você olhar mesmo os preços de lançamento dos produtos tops de linha dos fabricantes de um ano para o outro, dá para você olhar mesmo em dólares ou em euros um aumento de preços, não só nosso, né? Então, a indústria tem aumentado porque tem tido um aumento de custo de alguns componentes, como memórias, notadamente, aumentaram razoavelmente de custo, mesmo os chipsets. Então isso não é só uma questão da Sony, né? É uma questão mesmo do nível de tecnologia, que isso tem se tornado mais sofisticado e um pouco mais caro. Né? Talvez o ser o primeiro faça com que o aparelho seja mais caro também. Então tem a questão de tecnologia e eventualmente isso tem custos mais altos, eventualmente, em algumas gerações, né? Agora, no Brasil, a gente também tem as questões aí de impostos, as regras, né? E tem o câmbio. Então, assim, se você for por esse lado, a gente, na verdade, por exemplo, no caso do XA para o XA1, até está lançando um preço mais baixo. Então, o XA no ano passado a gente lançou a um 799, o XA está um 699, então a gente está provendo, na verdade, uma redução no preço de lançamento da linha XA, apesar de toda essa questão aí de aumento de custos, né? Mas isso é uma preocupação da Sony, assim? Isso está na cabeça de vocês? Vocês entendem que o aparelho de vocês é caro? Comparado com o mercado, principalmente? Assim, a gente, como estratégia assim, da empresa, a gente entende que a gente tem um DNA e a gente pode agregar valor em algumas áreas, né?
A Sony não busca será que tem maior volume de vendas, não só em mobile, mas em várias categorias, né? Normalmente esse posicionamento da Sony, a gente quer significar algo importante para um segmento das pessoas, não necessariamente a gente consegue entregar um valor para todo mundo, né? Então a gente normalmente busca uma diferenciação. Então a gente, por exemplo, no caso do XA, a gente busca entregar um tipo de câmera que você não tem nessa categoria, né? Então, eventualmente isso tem um valor, né? Versus um produto padrão. Então a Sony em geral busca até para ter uma significância para o consumidor que gosta da marca e que gosta desse tipo de diferenciação, né? Então a gente busca oferecer algo que realmente o consumidor valorize. Não necessariamente vai significar que ele vai ser mais barato do que os demais, né? Então assim, é uma questão de posicionamento da Sony, né? De buscar essa diferenciação, não necessariamente em custos, né? Mas em alguma diferenciação de vantagens, né? Faz parte dessa estratégia, assim, né, de fortalecer o premium, ter tirado, por exemplo, os aparelhos de entrada. Hoje não tem mais aparelho de entrada de verdade da Sony, né? Já começa no intermediário que já está meio high e aí todos os premiums, né? Faz parte desse jeito Sony de trabalhar, que acaba sendo diferente de todas as outras fabricantes que a gente tem no Brasil. Grande delas são também asiáticas, mais Coreia do Sul, e tem uma estratégia bem diferente. E a Sony está indo para o outro lado. Então faz parte disso ter tirado o portfólio de entrada, por exemplo? Porque a gente entende que nessa área de entrada talvez a gente não teria tanto para agregar, né? O que a gente conseguiria se diferenciar não seria tão relevante assim. Então a gente foca onde a gente realmente consegue encontrar alguma coisa que a gente em japonês chama de kando, né? Quer dizer, algum wow, alguma coisa que dê uma emoção, que tem essa proximidade com o consumidor. Então a gente acaba nessa área de entrada, a gente nesse momento não consegue visualizar, e como é um mercado muito competitivo, né, então a gente tem que escolher onde atuar, né? Então aí, corporativamente, globalmente, a Sony, desde que teve o novo CEO, o Totoki, que pegou a empresa vindo de um resultado negativo, né, então foi uma transformação da empresa para retornar até uma posição de rentabilidade que pudesse dar uma continuidade de longo prazo ao negócio, né? A nova estratégia da Sony em reduzir os smartphones de entrada tem um pouco a ver, será, com os resultados do Procon, dizendo que em 2015 a Sony era uma das empresas que mais tinha reclamações? Em 2016 vocês melhoraram até, né, saíram do topo da lista. Uhum. Na verdade, isso aí tem mais a ver com a questão aí de comunicação sobre a prova d'água, né? Tanto que a gente mudou mesmo nossa comunicação para o consumidor, e mesmo que gerou uma certa desentendimento de a gente falar, ok, a prova d'água porque ele passa no teste IP68. E IP68 significa X horas, abaixo de X metros, em água não salgada. Então a gente, ok, podemos, a prova d'água tem IP68, né? Mas quando você fala a prova d'água, o consumidor entende que qualquer coisa, né? Acho que hoje as pessoas já entendem melhor. Então talvez, né? Como nessa época era um dos primeiros, então acabou que boa parte do que a gente teve aí de desavenças com consumidores, que acabou em alguns casos indo para o Procon, tem muito a ver com isso, né? Então a gente entendeu, a gente escutou aí essa demanda, e a gente fez uma revisão da nossa comunicação também. Então a gente também hoje usa, é resistente à água e deixa mais claro também as condições, e talvez também tenha amadurecido um pouco mais o consumidor entender que tipo de uso, né? Então acho que a gente adequou um pouco essa questão da prova d'água, né? Entendi. E as bordas, assim, a gente está vendo uma tendência dos smartphones de outros fabricantes virem cada vez com menos bordas. A Sony ainda tem uma bordinha ali, né? A gente ainda consegue enxergar uma gordurinha ali. Como que está o desenvolvimento da Sony com relação a isso? Vocês acham que isso realmente é uma tendência? Uhum. A gente, assim, desde o ano passado, já, por exemplo, no XA e XA Ultra, já tinha removido as bordas laterais, né? Então a gente já tinha produtos sem as bordas laterais. Então, por exemplo, nos produtos que a gente tem anunciado agora, por exemplo, o XZ Premium, você acaba entrando em algumas escolhas, né? Então, por exemplo, displays com 4K HDR, não tem como você construir sem bordas, né, nessa era da tecnologia. Então a gente acabou por exemplo, para a gente chegar em 1 gigabit,
no XZ Premium a gente tem uma antena com MIMO 4 vezes, então assim, tem algumas escolhas aí entre vamos fazer de repente esse tipo de design ou vamos entregar esses. Então a gente acabou tomando essas decisões, mas a gente está acompanhando as tendências e a gente tem sempre buscado, não só smartphones, mas em geral na Sony, né? A Sony tem também um design que é realmente muito forte, né? Então a gente realmente tem buscado e acompanha essas tendências também com relação a menos bordas também na vertical, por dizer assim. Né? Design não é só falta de borda, né? Falando um pouco também dessa, eu acho que a Sony das fabricantes do Brasil tem uma estratégia mais diferente do que a gente costuma ver, até a questão do portfólio ser menor, mais voltado para o premium, mas tem um produto que é muito diferente, que parou de vir para o Brasil e que as pessoas ainda falam, que é os Compact, né? A versão Compact de um smartphone premium. E não tem mesmo previsão de trazer, ou enfim, de trabalhar, porque é um aparelho que acaba agradando um nicho, que é a pessoa que gosta de um aparelho menor, né, que não é tão grande. E eu fiz algumas perguntas no meu Twitter e o que as pessoas mais perguntaram foi: e o Compact, não vem mesmo? Por que não vem? Porque é um produto que acaba sendo muito diferente do que se tem no Brasil, que agora são todas telas muito grandes. A gente lançou aí algumas gerações do Compact, do Z3 Compact, né? A gente viu aí, de repente, um resultado foi um pouco abaixo e a gente está revendo, mas a gente está escutando aí o consumidor, eventualmente entendendo que existe uma demanda nessa linha, né? E pode acontecer a gente também ter Compact de volta. Então, se tiverem essa demanda, ajudem a gente a entender. E a gente também pode rever essa questão também. Já aproveita e deixa aí nos comentários, então. Se tiverem quantos pedidos de Compact. É que eu acho que ele atende uma necessidade que é da pessoa que não quer mesmo uma tela muito grande e ele consegue ser um aparelho forte, né? Com bom processamento, é um aparelho premium. Acho que isso é o que não tem no mercado hoje. Talvez essa entrega de um aparelho de tela menor que seja robusto, né? Forte o suficiente como um premium. Acho que o que acaba sendo tela menor normalmente é o aparelho mais fraco. Então acho que aí tem uma oportunidade. Interessante, acho que a gente estamos antenados aí. Pensando também em limpar a memória interna do smartphone. A Sony é conhecida, uma das empresas conhecidas em trazer muito bloatware, né? Aqueles aplicativos todas, né? Obrigatórios que a gente não consegue deletar às vezes. Vocês têm uma estratégia para reduzir isso, para tentar dar mais memória interna para o usuário e menos aplicativos que ele às vezes não vai usar, né? Não, a gente também escutou esse feedback. Se você olhar aí o XA do ano passado versus desse ano, a gente já reduziu consideravelmente o número de aplicações que vêm embarcadas, né? Tem essa questão de se vem embarcada e às vezes não pode apagar, né? Mas a gente agora tem a opção de você suspender, que aí ele reduz o uso, né? Mas a gente tem buscado realmente só prover o essencial. E a gente tem algumas aplicações aí que ajudam o consumidor a interagir com a Sony. Então a gente tem buscado mais essa linha. Então a gente tem o Xperia Lounge, que tem algumas vantagens se você tem Sony. Então a gente também acompanha as estatísticas de uso, né, das aplicações embarcadas. Então a gente vem constantemente revisando isso. Certo. Então o que tem, de repente tem tido menos uso, eventualmente a gente passa para estar disponível via download. Então a gente acompanha e realmente é uma preocupação, inclusive porque o tamanho da área ocupada pelo Android vem aumentando, né? Então a gente também tem tentado ajudar. Em smartphones com memória interna de 16 GB isso é crítico. 32 GB isso ainda é um problema. Né? Só acho que acima que aí já tanto faz quanto fez talvez. Mas é verdade. Então é uma preocupação que a gente compartilha com os usuários e a gente tem buscado otimizar. Tanto que a gente também tem um limpador da memória RAM. Então assim, isso a gente tem nativo. E por ser nativo ele acaba que ele faz esse trabalho mais bem feito, né? Então a gente também trabalha isso para ir limpando a memória RAM, que ajuda na performance, né? Então no caso aí, toda a nossa linha aí desse ano, e mesmo no que a gente lançou no ano passado, a gente já começou a ter isso para ajudar, porque também é um problema não só na ROM, mas na RAM também. Então a gente tem esse limpador de RAM ativo.
Vocês também foram os primeiros a fazer muito smartphone de vidro, né? Agora a gente vê mais como uma tendência, mas vocês foram os primeiros. Só que vidro é um material bem difícil, né? Eu quebrei um Z3 de teste porque caiu no chão e o vidro se estilhaçou todo. Chegou a ser um problema para vocês? Vocês estão repensando nesse material? Teve alguma melhoria nos últimos anos? Queria que você explicasse, porque o vidro realmente é um pouco... É bonito. Fica muito bonito. Porém não funcional. Não, a gente tem, ao longo das gerações, tem aprendido com isso e tem buscado o ponto ideal, né? Porque assim, não necessariamente, não dá para usar vidro, porque tem um balanço que assim, se o vidro é muito duro, aí ele quebra mais fácil, se ele é muito mole, ele quebra menos fácil, mas risca muito. Então, e mesmo não só por ser vidro, mas como ele é construído mecanicamente, se ele dá, na hora que cai, se ele consegue amortecer, então a gente tem aí com uma engenharia mecânica muito precisa e japonesa para tentar buscar como encaixar melhor esses padrões, né? Mas é uma preocupação nossa de, quando a gente colocar vidro, né? Colocar um vidro que realmente dê uma durabilidade e que aguente o uso cotidiano, né, níveis de queda comuns do usuário, né? Então a gente tem essa preocupação realmente, e não só com o hardware, né, mas mesmo de uso, né? Então o fato de ter esse limpador de RAM, o grande assim, mote também de a gente ter trocado o nome da linha, né, para X, em geral é a gente buscar pensar internamente muito mais na experiência do usuário, não só no dia que ele compra, abre a caixa e coloca o chip para começar a usar, mas na vida inteira, né? Então tentar buscar como melhorar a experiência ao longo do uso, que passa por todas essas áreas, né? Como está com a memória sempre mais limpa, como está com um material mais durável. Então a gente tem cada vez mais buscado focar nessas áreas também, né? Que às vezes talvez é mais difícil escrever isso na caixa para destacar uma feature, mas é algo que a gente entende que é um investimento de médio prazo, que as pessoas vão percebendo isso e vão gostando e recomendando o Sony como uma próxima compra para ela mesma ou para algum amigo, né? Então a gente quer ter essa experiência, que o usuário realmente fique satisfeito, não só no momento da compra ou porque achou que era uma boa compra naquela hora, né? Porque tinha lá um preço X e tinha umas features Y, mas que ao longo do tempo ele realmente fique satisfeito, né? Bom, dentro dessa equação aí de experiência de usuário tem também a bateria, né? Vocês têm o Stamina Mode, que realmente diminui o consumo de bateria a um nível tal que você consegue ter uma duração absurda aí, né? Mas isso, claro, você tem o lado negativo da história, que é diminuir a quantidade de recursos que você tem disponível ali. Como que fica essa equação na hora de desenvolver um produto, assim? Botar mais bateria, o aparelho fica mais grosso, fica mais pesado, mas ao mesmo tempo tem que ter um design legal, tem que agradar o consumidor de outras formas, tem que durar o dia inteiro, até 2. Como que funciona isso na hora do desenvolvimento de um produto para a Sony? Você acaba tendo que balancear ele. Não necessariamente em todos os produtos você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, mas em geral, assim, a gente tem que ter um nível mínimo aí para você durar o dia, né? Então, mas o que é esse nível mínimo hoje para a Sony? Então, assim, a gente tem buscado aí não só pelo número de miliamperes, né? Mas mesmo aí por exemplo, questões internas do refresh do display. Então, como a gente faz então a gente tem alguns displays até com uma memória para você ter que fazer menos refresh. A gente busca otimizar isso internamente. Tem a questão também do tamanho físico, que assim, no fundo o celular, a grande vantagem, ele, como diz o nome, ele é um móvel, né? Então, nada mais importante do que ter mobilidade. Então ele ser fino, ser compacto, ser leve é algo muito importante também, né? Então se a gente fizer muito grosso ou muito pesado, ele acaba não tendo essa mobilidade mínima esperada também, né? Então a gente também busca o tamanho da bateria, essa engenharia interna entre o uso de componente e nessas otimizações, né? Então a gente tem a Stamina, que te dá o controle, então você consegue escolher os aplicativos que ficam sem nenhuma restrição. Então você vai lá na lista e escolhe, e aí você realmente consegue ficar com ele on. Então se você quer sempre, eu estou com o Stamina 1, mas eu sempre quero que o WhatsApp fique ativo, ou coisa do tipo, você escolhe. A gente também usa, por exemplo, para prolongar não só a duração no dia, mas muito nessa linha também de dar uma experiência para o usuário mais longa, também um dosador aí do nível de carga, que a gente chama, uma tecnologia chamada Kinovo, que a gente iniciou no ano passado. Então que a gente também verifica de uma maneira inteligente
a hora que você normalmente despertaria vai até 90%, né? E aí quando está próximo da hora de você acordar, 2 horas antes, a gente vai até o 100%. Então isso ajuda a ampliar o ciclo de vida útil, porque o que acontece também, às vezes, uma degradação, você tem a bateria, por causa do número de ciclos, ela vai se degradando a capacidade máxima, né? Então, a gente fazendo isso também possibilita que ele chegue na máxima por mais tempo. Então, também é uma participação de melhor bateria. E acho que assim, aí é uma questão também um pouco do usuário, né? Uma parte aí também da questão da bateria ao longo da vida começa a degradar são os aplicativos, né? Então, a gente instala uns aplicativos aí que consomem muito, então a gente tem lá no menu uma hora que já virou um pouco padrão Android, mas é uma recomendação para o usuário também ficar atento, né? Aqueles aplicativos que gastam muito, que estão ali, se realmente é necessário, né? Porque às vezes a gente instala muita coisa, né, ao longo do tempo e aí nem percebe que vem alguns aplicativos que você usa pouco, mas consome muito. Então às vezes é bom o usuário de vez em quando olhar, putz, mas esse cara aqui realmente preciso ter. Às vezes é bom dar uma manutenção nos aplicativos também. Eu queria ter uma pergunta curiosa, né? Durante anos a Sony teve aquela tampinha para proteger as entradas do smartphone e agora recentemente foi abandonado. Eu queria que você falasse um pouco dessa história da tampinha. Realmente funcionava? Era importante? Era por causa do IP68? Por que sempre teve aquela tampinha e por que agora a gente não encontra mais as tampinhas que protegem as entradas? Porque para atender o IP68, né, realmente a gente selava externamente. A tampinha era uma maneira de selar, né, externo. E também um ponto aí de problemas aí com o consumidor que a gente acabou tendo, às vezes, a prova d'água e a pessoa entra sem a tampinha, né? Então, obviamente, era uma questão da tecnologia de mecânica disponível na época, como a gente foi muito pioneiro aí nessa área, né? Mas aí, de algumas gerações para cá, a gente começou a desenvolver a tecnologia de selar o conector por dentro. Uhum. Então, de certa maneira, é como se ali por dentro do conector USB ou mesmo do jack de áudio, a gente consegue selar isso pelo lado de dentro. E aí tem questões também de calor, então a gente conseguiu equalizar isso e poder aí ter essas novas gerações que a gente tem a prova d'água sem a necessidade de ter a tampa, né? Sem você selar por fora, que ajuda bastante para o usuário, que é realmente o desejado, né? Normalmente o usuário acabou que não era tão prático você ter que remover a tampa. Uhum. A Sony perdeu bastante market share, né, nos últimos anos, não só no Brasil como globalmente, assim, e mudou bastante a estratégia de trazer mais premium, não trazer mais aparelhos de entrada. Qual que é a Sony hoje? Assim? O que o usuário, o consumidor que gosta de Sony pode esperar? O que a gente pode entender um pouco dessas mudanças da Sony? Então a gente tem um DNA muito forte com relação a câmeras, né, com qualidade de imagem. Então a gente vem sempre com alguma novidade nessa área de você capturar como XZ Premium super slow motion. Então a Sony também tem esse DNA em áudio, então a gente também, se você vê nessa geração, o número de possibilidades que você tem de qualidade de áudio, de equalização, de mesmo via wireless, a gente também caprichou bastante, então, que tem muito a ver com o que a Sony consegue entregar de novo para o usuário, né? E a gente acaba estando mais focados nos produtos aí de gama alta e média de preços, né? Então o usuário pode esperar a gente buscando algum valor adicional nessas áreas, né? Então assim, a Sony também passou por esse processo de transformação. A gente tem hoje uma posição muito forte no Japão, né? Então, que é um mercado tecnologicamente muito avançado. Então, com relação à velocidade de redes, por exemplo, então a gente acaba que está ajudando também a trazer essa questão de velocidades também. Então, por exemplo, o XZ Premium chega no 1 gigabit, que é uma velocidade que o Japão tem demandado, então a gente também tem essa questão de trabalhar com essas tecnologias, às vezes trazendo um pouco do que vem do Japão, né, de novidade. Né? Legal, Renato. Muito obrigado por receber a gente aqui, obrigado. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Valeu, Bruno, valeu, Emily. Obrigado a vocês e obrigado a todos aí que acompanham o vídeo aí pelo portal de vocês. Muito obrigado. Legal, valeu pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.